Do Senhor Jesus Cristo a todos, aqui é irmã Margarida, mais uma vez eu estou aqui relatando, vou estar aqui relatando uma experiência que eu tive com o Senhor, amém. O Senhor me mostrou eu ficando na grande tribulação, eu via, meus irmãos, que tinha acontecido o arrebatamento da igreja, mas nessa visão eu não pude contemplar o arrebatamento, eu só via, meus irmãos, que havia um grande caos sobre o mundo. Meus irmãos, aqui onde eu moro é Nova Serrana, Minas Gerais. Aqui o meio de sobrevivência é o calçado, meus irmãos, como todos sabemos. Então, meus irmãos, há várias fábricas de sapato. A maioria da cidade é composta com fábricas e casas, meus irmãos. Aqui não há muito, meus irmãos, lojas de roupa, loja de divertimento, de diversão. Então, meus irmãos, nesse sonho, meus irmãos, estava eu tão, meus irmãos, apavorada, triste e correndo, meus irmãos, juntamente com a minha mãe. Meus irmãos, minha mãe não é crente ainda, não aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da alma dela, mas eu já me converti, meus irmãos, e nesse sonho eu tinha ficado para trás, meus irmãos. O Senhor me mostrou ficando para trás, e eu entrava ali naquelas fábricas de sapato e não havia ninguém, todas as pessoas tinham saído, algumas tinham fugido, meus irmãos. Meus irmãos, eu sabia que ali, meus irmãos, eu estava correndo, meus irmãos, procurando, meus irmãos, a Bíblia, meus irmãos, porque não havia mais a palavra do Senhor, porque nesse sonho, meus irmãos, a minha mãe me dizia, vamos, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler, agora eu sei que Jesus voltou, e agora eu preciso ler o que eu devo fazer na grande tribulação. Então, meus irmãos, eu e ela, meus irmãos, estavam procurando uma Bíblia, nós procurávamos entre as fábricas vazias, mas nós não encontramos nada, não encontramos nada. Então, meus irmãos, eu estava muito apavorada e naquela visão, de repente, de novo, meus irmãos, dessa visão foi para outra visão, meus irmãos, onde eu contemplei, meus irmãos, um casal chegando ao hospital, meus irmãos. Aquele casal estava triste, estava esperando algo, meus irmãos, e ali eles escreviam no papel. Aí quando se aproximou, como se fosse um zoom na minha visão, eu vi naquele papel, eles estavam descrevendo como queriam um filho deles, e eles escreviam a cor dos olhos que queriam daquela criança, a cor da pele, e de repente vinha como se fosse numa incubadora, numa máquina, meus irmãos, aquela criancinha, meus irmãos, e de repente eu achava que era uma criança, mas minha visão foi aprofundando mais, foi aproximando mais, e eu vi que não era uma criança, que era, meus irmãos, um bebê reborn, mas não era um bebê reborn normal, era, meus irmãos, um robô, era como se fosse, meus irmãos, quando tivesse movimento mesmo, meus irmãos. Então era um robô, meus irmãos, era um bebê reborn com movimento, como se estivesse vivo, meus irmãos. Mas aquele, meus irmãos, aquele serzinho não era humano, aquele serzinho não tinha alma humana, meus irmãos, mas tinha movimento humano, meus irmãos. Conseguia chorar, conseguia respirar, meus irmãos. E de repente, meus irmãos, a minha visão foi para outro local, meus irmãos, onde eu via várias pessoas de várias religiões, meus irmãos, até mesmo cristãos que ficaram para trás. E eu ouvia, meus irmãos, uma pessoa no meio deles dizendo, agora vai ser só uma religião, agora todos somos uma religião só, agora não vai ter mais discussão de religião, porque agora é só um governo, agora é só uma religião. Ali, meus irmãos, eu vi que eram pessoas de várias religiões diferentes. Ali estavam servindo a mesma pessoa, o mesmo sistema. E aquelas pessoas estavam vestindo branca. O porquê eu não sei. Mas a palavra do Senhor me diz depois no discernimento do Espírito que assim o anticristo vai governar. Vai tentar imitar tudo que se diz que é Deus. E ele vai se opor a tudo que é de Deus verdadeiramente. Mas ele vai tentar imitar com abominação, com depravação. Então, meus irmãos, o Senhor diz que muitos vão seguir o anticristo, meus irmãos, que vão se juntar, meus irmãos, para seguir o anticristo, meus irmãos, porque ele vai tentar colocar ordem, ele vai estabelecer uma ordem, ele vai estabelecer uma ordem universal, mundial, uma ordem que todos vão admirar, que todos vão aceitar, porque vai parecer bom aos olhos do ser humano.
ali, né, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu pude contemplar, né, meus irmãos, essa revelação. E de repente, meus irmãos, eu me despertei daquela visão e eu acordei como se tivesse tido uma caneta na minha mão para me anotar. E o Senhor diz que breve vai acontecer, minha serva. De repente, de novo, meus irmãos, eu adormeci naquela madrugada. E quando eu adormeci, meus irmãos, eu contemplava, meus irmãos, isso foi em 2018, eu contemplava várias pessoas como se estivesse varrendo algo na sua casa, mas era um lodo que tinha na casa dessas pessoas e não saía de forma alguma, e esse lodo corroía a pele humana e muitas pessoas fugiam, mas não tinha como se fugir, e aquele lodo matava várias pessoas, meus irmãos. E depois, meus irmãos, quando aconteceu isso, eu me despertei. Aí depois, meus irmãos, aconteceu que o Senhor me diz, meus irmãos, que depois que houve, meus irmãos, aquela peste em 2019, que o Senhor me confirmou que aquela revelação era a revelação da peste que aconteceu, meus irmãos, em 2019. Então o Senhor me mostrou antecipadamente, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor revela antes que aconteça para os seus pequeninos. Amém, glória a Deus. Eu não sou nada, eu sou falha, pecadora, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele está conosco, meus irmãos. Ele enviou o seu Filho, meus irmãos, para que ele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, se convertam enquanto há tempo, aceita o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma, para que você tenha direito de entrar, meus irmãos, nos portões celestiais. Amém, aleluia, Deus, não desperdice a oportunidade, não deixe que nada atrapalhe a sua salvação. Amém. Deus abençoe a todos. Se inscreva nesse canal, deixe seu gostei. Se você sentir no seu coração, se inscreva. Mas o que eu estou querendo aqui, né, meus irmãos, não é dinheiro, não é fama, mas que essa palavra, que esse despertamento venha chegar a milhares de pessoas. O que eu estou fazendo aqui, meus irmãos, é a minha parte de pregar o evangelho, porque eu sei, meus irmãos, que eu sou uma trabalhadora da última hora, então eu tenho que fazer a minha parte, meus irmãos. Não importa se você não quiser deixar o seu gostei, não precise, mas se você está apertar no gostei, é porque você também quer fazer a obra de Deus, é que você quer aceitar, meus irmãos, fazer a obra do Senhor juntamente comigo. Amém. Deus abençoe a todos.